Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí, meu aluno. Meu nome é André Queiroz, eu sou advogado criminalista, trabalho na área de direito ambiental, de direito urbanístico e quero conversar com os senhores a respeito dessa nossa aula hoje, uma aula nova, a respeito de um ponto novo que é o mecanismo de, hoje, com a novidade de telesaúde e telemedicina. Eu coloquei aqui um material para os senhores, um material em PDF para os senhores, o aluno aqui ele vai ter um material em PDF, mas eu quero abordar os principais pontos dos senhores com relação ao tema telesaúde, onde já de cara falamos na telesaúde no sentido de um termo mais amplo, e um ponto da telesaúde seria a telemedicina. Então, quando nós falamos em telesaúde, para que você possa ter uma ideia, se você for na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz o seguinte, ela fala com relação à Seguridade Social. Então, nós temos mecanismos que o Estado deve adotar para dar uma seguridade social, não é isso? Na comunidade, não é isso? E essa seguridade social, ela é dividida em previdência, assistência e saúde. Então, quando falamos de seguridade social, o Estado ele tem que adotar medidas para que dê garantias mínimas para que o cidadão, não é isso, através das pessoas que tenham condições de prover a sua necessidade básica, para que, em razão do princípio da fraternidade, a gente possa dar uma assistência adequada a pessoas que não conseguiriam sobreviver de maneira adequada na nossa sociedade. Então, nós temos a Seguridade Social, que é dividida em previdência, há uma conta-prestação, a assistência, onde não há uma conta-prestação. Então, se o senhor, por exemplo, ou a senhora for beneficiada da Previdência Social, você fala o seguinte, olha, eu tenho direito à Previdência Social porque eu paguei. Agora, se estiver falando isso, determinadas classes que têm assistência social, o Estado dá um benefício a eles sem que haja uma contraprestação. É uma pessoa extremamente pobre, é uma pessoa que não tem condições para prover as suas necessidades básicas. E, por último, a saúde. Isso? Então, nós temos a saúde, que é, na verdade, isso, direito a pessoa ter uma dignidade, uma decorrência da dignidade da pessoa humana, onde o Estado deve prestar de forma adequada à saúde, se ela não puder prover o quê? De forma privada. Ok? Então, eu tenho que começar a observar que existe a saúde, que é dentro do quê? De uma assistência, não é isso? De uma seguridade, perdão, é assegurada ao cidadão ter direito à saúde, e o Estado pode prestar de forma direta ou, por ser um serviço público impróprio, o próprio particular pode prestá-lo. Então, nós temos, por exemplo, na Constituição, dois tipos de serviços públicos impróprios. Como, por exemplo, um serviço público próprio é aquele que é prestado para o Estado, mas ele, através de uma delegação, ele transfere ao particular, como, por exemplo, um transporte coletivo. Transporte coletivo, van, ônibus, táxi, na verdade, é um serviço público próprio, é prestado pelo Estado, e o Estado pode delegar ao particular através de mecanismos, concessão, permissão, uma autorização. Já a educação e a saúde são serviços públicos, sem dúvida nenhuma. Para uma sociedade poder se desenvolver de forma adequada, ela precisa prestar esse serviço público de saúde, serviço público de educação. Só que são serviços públicos impróprios. Por que são serviços públicos impróprios? Porque o particular sozinho pode prestá-lo, independentemente de autorização, independentemente de transferência do poder público para o particular. E quando falamos de saúde, pode ser prestado talvez por senhor, pela senhora, pelos senhores, através de forma direta, através de hospitais privados ou então consultórios, independentemente de delegação pelo poder público. Se o senhor ou a senhora fez uma faculdade de medicina, uma faculdade de enfermagem, uma faculdade de odontologia, você abre o seu consultório e pode atender pacientes independentemente da autorização do poder público. E o que é importante nessa aula é que essa prestação desse serviço público impróprio,
ele está sofrendo realmente grandes transformações com relação à tecnologia. Eu mesmo, dando essa aula aqui, não é, gravando para o curso, né, é interessante que eu faço agora dentro do meu escritório, já posso botar um chroma aqui, tudo diferente, posso apontar para cá, isso, acertar aqui, com relação à tecnologia. E o que é interessante é que os senhores, a área dos senhores, é uma grande evolução agora na sociedade, principalmente quando nós interligarmos dois pontos, que é a chamada biotecnologia e a tecnologia da informação. Então, quando a gente fala de telemedicina, tá? Eu, antes de falar de telemedicina, falei com os senhores da telesaúde, tá? Vamos fazer algumas diferenças. Tá aqui no nosso material aqui, né? A telesaúde, que está dentro da Seguridade Social, a saúde está dentro da Seguridade Social. Eu estou falando da telesaúde, que é um gênero que eu tenho algumas espécies, e uma delas é a telemedicina. A telemedicina, ela se relaciona, olha lá o que a gente fala aqui, ó. Define-se como telemedicina as tecnologias da informação e das telecomunicações na saúde. Então, é um gênero na saúde que eu tenho a medicina. Relacionado com o quê, gente? Relacionado com questões tecnológicas, com problemas iniciais, com problemas de distanciamento. Então, é interessante, um ponto que eu queria conversar com os senhores, até já vou adiantando aqui, os pontos que nós vamos enfrentar nessa aula aqui, uma delas, por exemplo, é isso aqui, ó, são chamados os critérios urbanísticos. André, por que isso? Eu quero que os senhores entendam que lá no começo, quando foi começar a criar, né, essa tecnologia, a ideia, tem até um históricozinho pequeno para os senhores aí poderem analisar, basicamente a ideia era o que, gente? Era você poder prestar essa assistência de saúde, da assistência à medicina, à saúde do indivíduo em locais distantes. Então, nesse pequeno histórico que eu botei para os senhores, a gente pensava em dois grandes problemas, que eram as áreas rurais, não é isso? Onde é difícil o acesso ao médico na localidade, e os astronautas, que também estão em local de difícil acesso. Então, a ideia inicial, aquilo que eu botei para os senhores aqui, ó, eu fiz um resuminho ali, né, com relação ao seguinte, com relação que basicamente a telemedicina, ela começou, tá, nas universidades nos Estados Unidos, ok? Nos hospitais, nos centros universitários médicos lá nos Estados Unidos. Inicialmente, que eu botei para você aí, com o intuito de levar saúde o quê? A pacientes na área rural, não é? Um pequeno histórico aí, e com convênio com a NASA, para que a NASA desenvolvesse essas tecnologias, para que pudesse dar a telemedicina e a telesaúde, basicamente telemedicina, aos astronautas, que estavam em local inóspito, em local distante. Não dá para você levar um médico até lá. Então, a ideia inicial era o quê? A ideia inicial era observar essa questão com relação à área rural e aos astronautas. Em razão do quê? Por que essa ideia inicial para a gente? Porque eu quero que vocês entendam que eu, como professor também de direito urbanístico, é uma questão legal de você trazer isso para os centros urbanos. Por que trazer isso para os centros urbanos? Eu queria botar na mente dos senhores, nessa aula aqui, eu vou utilizar os 4 critérios urbanísticos de Gaston Bardet. O que o Gaston Bardet ele fala no livro dele? Quando eu falo de índices urbanísticos e critérios urbanísticos, basicamente eu tenho 4. Eu tenho trabalho, moradia, lazer e circulação. Principalmente circulação. Isso. Então, uma cidade, ela é sustentável, ela é uma cidade adequadamente urbanística, quando eu tenho o menor índice de circulação possível, a necessidade do cidadão, do indivíduo, em circular de um local para outro. Então, significa dizer que eu vou tentar o mais próximo possível, que ele more no local de trabalho da forma mais próxima possível, ok? Onde ele obtenha a área de lazer no local mais próximo possível, e ele, evidentemente, consequentemente, vai ter uma menor circulação de pessoas na sociedade. Tendo uma menor circulação de pessoas numa cidade, eu tenho índices urbanísticos menores. Mas isso no livro do Gaston Bardet lá atrás, ele não estava pensando no seguinte, que existirão várias profissões que o indivíduo sequer precisa circular. Entendeu? E aí o que aconteceu? Com relação aos senhores,
na área médica, tem até o livro do Harari, né? No livro Sapiens, ele fala muito bem isso, no livro Homo Deus, que é o segundo livro dele, que é justamente que nós vamos nos substituir a questões divinas quando a gente conseguir misturar justamente a tecnologia da informação, que são os algoritmos, não é isso? Com o quê? Com a biotecnologia, que é você conseguir botar todos esses instrumentos de algoritmos dentro do corpo humano. Não é isso? Ele até brinca, né? Que nós já fazemos isso já com o tempo. Por exemplo, você coloca esse fone de ouvido aqui no ouvido. Você pega o óculos e coloca aqui. Então, nós automaticamente já estamos colocando instrumentos tecnológicos dentro do nosso corpo. Até um dia que nós possamos colocar um chip dentro do nossa circulação sanguínea, onde ele vai poder pegar os dados o tempo todo, onde a medicina vai poder se adiantar se a pessoa tiver algum determinado problema. Não é verdade? Não é isso? Ele fala, não vou lembrar agora os dados específicos no livro dele, a média na década de 50, a pessoa tirava exame de sangue de 4 em 4 anos. Hoje parece que a média do cara é tirar de 6 em 6 meses. Ele fala que no futuro nós vamos tirar exames de sangue de 6 em 6 segundos. De 6 em 6 milésimos de segundo, porque eu vou ter um chip dentro da minha circulação sanguínea. Não sei onde é que coloca, não. Esse problema não é meu. Esse é o problema dos senhores, não meu. Mas o que importa é que os planos de saúde, eles vão ter um mapeamento muito melhor para evitar danos maiores. É bom para os planos de saúde, é bom para os senhores e é bom para o cidadão. Aí teve uma vez, numa palestra, um dia ele falou assim, pô, mas como é que eu vou obrigar o cara a botar um chip? Ele falou assim, meu amigo, a resposta é de uma simplicidade ímpar. Você já faz isso não com você, mas com o teu carro. A seguradora do veículo, ela fala o seguinte, olha, o seu carro custa 100 mil, o teu seguro é de 5 mil reais ao ano. Agora, se você botar um rastreador dentro do teu carro, para mim, empresa seguradora, é muito melhor. Que quando roubarem o teu carro, eu vou saber onde ele está, eu posso recuperar. Se você permitir colocar um rastreador no teu veículo, onde só eu vou saber onde está o rastreador, o teu seguro vai cair para 3.500. Então é óbvio que compensa para você também colocar um rastreador no teu veículo. Por que não botar, entre aspas, um rastreador dentro do meu próprio corpo? Não é isso? Então o que é interessante é o seguinte, primeiro ponto, entendemos que telesaúde é um gênero, contém as espécies. Quais são as espécies? Uma das espécies é a telemedicina. Mas por que você está falando que telesaúde é um gênero? Porque o primeiro ponto que eu queria enfrentar com os senhores, que é um ponto relevante, que é o SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente, ao paciente. Vai ter o SAP, serviço de atendimento ao paciente. Então, a telemedicina, ela já vai facilitar com relação ao quê? A essa tecnologia, onde ele vai ter um serviço de atendimento ao paciente mais rápido, mais eficaz. Não é isso? Não preciso mais ligar para uma central de atendimento, para que a central de atendimento fale com o médico, para que uma central marque uma consulta, para que eu possa ser atendido. Isso já pode ser feito de maneira direta. Então, o que é interessante você entender na telemedicina é esse primeiro ponto, que é o serviço de atendimento ao cliente e ao paciente. E é claro que nós vamos ver que existem vários pontos negativos, alguns pontos negativos que eu quero enfrentar com os senhores. Maravilha? Então, uma questão que eu botei aqui para os senhores, olha aqui, está no material. Quando se fala em telesaúde, refere-se a todos os serviços de saúde que se utilizam as tecnologias de informação das telecomunicações, como, por exemplo, videoconferências, cursos de capacitação para médicos à distância e todos os outros médicos empregados para melhorar a saúde pública a partir da tecnologia. Então, eu gosto de ir lá atrás. Na verdade, eu falo da seguridade social, que eu falo da previdência social, que eu falo da assistência social e eu falo da saúde. E a saúde pode ser feita uma telesaúde, que é um gênero. Perfeito? E dentro da telesaúde, nós temos a telemedicina, que é utilizar a tecnologia da informação e a biotecnologia para melhorar a saúde individual. Então, na verdade, é ter o bem-estar do indivíduo, é se preocupar especificamente com o cidadão, com a pessoa que lá está. Olha o que ele fala aqui, ó. Enquanto a telemedicina responde pelo setor clínico da telesaúde, unicamente análise de exames, diagnósticos à distância, contato entre médico e paciente por vídeos e questões similares. Então, a ideia é o seguinte, é você aproximar a figura presencial do médico ao paciente.
Perfeito? Então, uma telemedicina, ela visualiza isso. Mas é bom a gente ir lá atrás para a gente poder compreender. Porque você vai, que óbvio, nós vamos ver os 3 pontos que são negativos com relação a uma telemedicina. Mas um ponto importante é o seguinte, olha, nós vamos ver vários pontos relevantes aqui e vamos começar a falá-los agora, né? Mas a questão é o seguinte, o primeiro ponto relevante é com relação à telesaúde, que eu vou ter um serviço de atendimento ao paciente muito mais eficaz. Perfeito? Com os mecanismos de tecnologia. Qual é outra questão importante? Outra questão importante para o senhor que é médico, para a senhora que é médica, se for, não é isso? O ponto importante, eu na qualidade de advogado, quero alertar os senhores, que eu acredito que seja uma das preocupações fortes que os senhores tenham, inclusive o que leva a adquirir um curso como esse, que é o chamado, gente, consentimento esclarecido. Então tem um ponto de direito que a gente fala, eu vou colocando aqui, ó, vou botando aqui, botando em vermelho aquilo que já foi falado. É isso? Com relação ao consentimento esclarecido e uma maior confiança no médico. O que é isso? Quero que você entenda que hoje, na esfera civil, existe uma coisa que é o chamado deveres anexos. Eu gosto de dar um exemplo muito simples para os meus alunos para que eles possam compreender. Quando você está numa relação de consumo e você vai comprar um carro, tá? Antes de comprar um carro, existem os deveres anexos, que são os deveres do contratante antes e depois da compra em si. Então, quando você fala da compra de um carro, eu não posso me preocupar só com a compra do carro em si. Se o carro é bom, se o carro está andando bem. Não é só isso. Se o valor vale. Eu tenho que analisar as tratativas. Entendeu? Quais são as tratativas. E depois, as obrigações pós-compra. Dá um exemplo, André. Eu não posso comprar um carro na Volkswagen, Voyage na Volkswagen, e ela não me dar peças de manutenção depois de eu comprar. Eu não posso comprar um veículo em 2020, e em 2021 o veículo sair de linha e não ter mais peça de reposição. Isso é um dever anexo pós-contratual. Como eu tenho pré-contratual, eu tenho que ter todos os esclarecimentos daquilo que é positivo e negativo para comprar um carro. Vocês estão me entendendo? Olha, para você comprar esse veículo, você tem que pagar o IPVA, tá? Você tem que pagar o seguro obrigatório. Olha, eu tenho que esclarecer o indivíduo com relação a, olha, esse carro corre 150 km por hora, se você bater num poste, você vai morrer. Eu estou sendo muito óbvio para justamente introduzir a questão com os senhores. Que quando eu falo de uma cirurgia, André Queiroz, ele quer mudar a orelha dele aqui. Os senhores não têm a obrigação tão somente de fazer uma cirurgia de forma adequada. Os senhores, nas tratativas, têm que me dar, abre aspas, o consentimento esclarecido. O que é o consentimento esclarecido? Olha, André, quando a gente vai fazer uma cirurgia aqui, não é só cortar a tua orelha não, tá? Se eu cortar a tua orelha com bisturi infectado, você pode morrer. Se bem que aqui é cartilagem, né? Acho que é mais difícil. Mas você pode perder a orelha. Quer ver um exemplo que eu até peguei, foi um processo que nós ganhamos bem? A questão do indivíduo que estava com câncer na próstata, entendeu? E ele não foi esclarecido que a probabilidade dele ficar impotente era grande. O médico não informou isso para ele e coube indenização. Ah, André, mas isso é um dano iatrogênico, isso pode ser... Mas ele tem que ter sido esclarecido, porque a decisão é dele. Ele tem que entender se ele vai querer extirpar o câncer, mas ficar o quê? Impotente. Isso é problema do paciente. A decisão é do paciente. O médico tem um dever de dar o consentimento esclarecido. Pré-cirurgia. E avisar também que pós-cirúrgico você vai ter que fazer outras coisas. Olha, você vai ter que fazer fisioterapia durante 3 meses. Essa cirurgia significa dizer que o senhor vai ficar incapacitado de levantar o braço durante 2 meses. Eu tenho que ser informado sobre isso. Os senhores têm que fazer isso. E o ponto importantíssimo é que a telemedicina ela facilita isso, não só no consentimento anterior, não é isso? Nas tratativas anteriores, quanto a posteriori. Olha, doutor, o senhor depois da cirurgia, você pode conversar comigo na semana seguinte 20 minutos ao dia. O senhor tem diretamente acesso a mim, não é isso? Durante a sua recuperação. Olha a maior confiança que isso pode dar ao médico.
Então a telesaúde é importante, e falamos em telemedicina especificamente, justamente na situação de dar uma maior confiança, credibilidade, aproximação do médico ao paciente. Um ponto importante é com relação a gente falar da responsabilidade civil. Aí aqui é um probleminha chato. E eu gostaria de conversar com os senhores a respeito da responsabilidade civil. Porque quais são os elementos de uma responsabilidade civil? Conduta, resultado, dano e nexo de causalidade. Eu reconheço perfeitamente, tem vários clientes que vêm me procurar no sentido quando causa um dano ao paciente. Não é isso, não há dúvida nenhuma que você está preocupado com isso. E uma questão interessante que os tribunais já estão aferindo alguns paradigmas, alguns parâmetros a respeito do quê? A respeito da aferição do nexo de causalidade a um dano ocorrido no consentimento esclarecido feito por algo telepresencial. Qual é o problema aqui? Eu até vou adiantar para os senhores aqui. Um dos grandes problemas dessa situação da telemedicina, que é justamente o contato físico, o rompimento da continuidade do tratamento com o mesmo médico. André, o que você poderia me falar de algo ruim nisso? Qual seria o grande problema? Dois grandes problemas que você observa claramente é a ausência do contato físico com o médico. Não é verdade? Então você sabe muito bem, melhor do que eu, não é? Que um bom médico sente a pessoa, dá aquela apalpada, não é isso? Sem que haja abuso sexual, evidentemente, né? Mas o cara sente o abdômen do indivíduo, olha especificamente o globo ocular, ele olha para a garganta, ele está ali perto, ele está na frente com ele. Ele sente se a temperatura está alta, está baixa, se a pessoa está aquilo. Ele sente. Com a telemedicina, vai haver esse problema do contato físico com o médico. Dá uma aproximação, daquilo que a gente fala, né? Das questões do WhatsApp. Não é isso? Aproxima quem está distante e afasta quem está perto. Não é isso? Então você se cansa de ver, não é isso? Casais à mesa, um sentado, muito próximos e distantes. Eles estão sentados à mesa, um na frente do outro, mas absolutamente distantes. Porque um está falando com alguém nos Estados Unidos, o outro está falando com alguém lá na Lua, com a NASA. Não é isso? Distancia quem está próximo. Por outro lado, se a tua mãezinha, não é isso, mora em um outro continente, você consegue falar com ela todo dia, inclusive vendo como é que ela está. Aproxima os distantes e afasta os próximos. É uma questão interessante, filosófica. Com relação ao médico, tem esse grande problema. E principalmente, gente, se eu aproximo o médico, se eu facilito o contato direto, pelo menos via elementos eletrônicos, por outro lado, ele dá uma rompida na continuidade do tratamento com o mesmo médico. Então, se eu tenho essa facilidade, por outro lado, no dia que o meu médico não puder fazê-lo, não é isso? Ou então o próprio sistema de saúde vai criar mecanismos de rodízios de médicos, né? A questão é que eu vou romper com essa continuidade do tratamento com o mesmo médico. É possível que isso aconteça. Entendeu? E certamente, se os senhores estão aqui vendo essa aula, os senhores estão vendo que tem o problema número 1, mas você está justamente querendo acabar com esse problema, que é a necessidade de capacitação médica. Os senhores vão ter que se capacitar no sentido de quê? No sentido de se qualificar ao manuseio de instrumentos tecnológicos, como, por exemplo, cirurgias através de robôs, não é verdade? Como, por exemplo, mecanismos de acesso a diagnósticos através de algoritmos, leitura de dados algorítmicos com relação à saúde do indivíduo. O que importa é, os senhores vão ter que estudar medicina, os senhores vão ter que ser especializados na área dos senhores, mais biotecnologia e tecnologia da informação. Vão ter que saber um pouquinho de algoritmo, vão ter que saber um pouquinho de biotecnologia, que é uma nova área, e o senhor está aqui justamente para isso. Perfeito? Uma outra questão importante da gente analisar, não é isso? Se eu tenho uma maior confiança, eu tenho consentimento esclarecido, a responsabilidade civil, ela fica um tanto quanto diluída se houver atendimento de vários médicos.
Entenderam? Então existem vários pontos que a doutrina e a jurisprudência, aqui na minha área, na parte jurídica, com relação à aferição da responsabilidade médica. Então você vai ter médico e fala assim, olha, eu fiz a cirurgia do paciente, não é isso? Porém, né, o tratamento pós-cirúrgico, ele foi acompanhado pelo médico B, C e D. Como é que fica a minha responsabilidade, o nexo causal, se o dano causado ao paciente foi em razão da cirurgia ou se foi em razão do tratamento feito a posteriori? Haja vista que a cirurgia foi feita pelo André, mas quem fez o tratamento foi o Bruno, o Carlos, o Diego, o Érico, F, G, H, I, J. Vocês estão me compreendendo? Então, a doutrina e a jurisprudência, a pátria, ela vai ter que criar balizamentos para aferir a responsabilidade civil. Conduta, dano, resultado, dano e nexo de causalidade. Eu tenho que avaliar se houve dolo ou culpa, se houve intenção de causar o dano ou se o médico foi negligente, imprudente ou imperito. O médico foi negligente, por quê? Porque o médico fez a cirurgia, não deu o acompanhamento adequado pós-cirúrgico. Mas peraí, ele fez telemedicina. O paciente atendeu com outros vários médicos através na casa dele. Inclusive mostrava como é que está o pós-cirúrgico dele, mostrou o corte aqui. Como é que vai ser essa responsabilidade? Entendeu? Então é uma questão interessante para que a doutrina e a jurisprudência ela observe isso. Nós temos os deveres anexos, isso nós já conversamos, né? Não é o pós e o pré, não é isso? Não é só o durante, mas sim o pós e o pré, não é isso? Uma outra questão interessante, né, com relação a um acompanhamento médico, você vai avaliar como é que vai ser esse acompanhamento médico, não é? Como que deve ser feito esse acompanhamento médico, né? Até a forma com que o médico, mesmo estando à distância, ele através de uma câmera, ele pode identificar determinados problemas que vão ocorrer. Se por um lado eu perco essa proximidade com o indivíduo, por outro, eu estou com o diagnóstico todo aqui na minha frente. Eu não preciso ir até o hospital olhar o prontuário dele. O prontuário dele está aqui na minha tela. Como está agora aqui, tem uma tela gigante aqui do meu lado. Não é isso? Isso está passando atrás aqui para os senhores. Não é isso? É justamente o que está aqui do meu lado. Ok? Questão interessante que nós já falamos, biotecnologia e tecnologia da informação. Não é isso? André, me dê um exemplo de uma biotecnologia, me dê exemplo da tecnologia de informação, não é isso? É justamente você pegar todos os algoritmos, pegar tudo aquilo que está na grande rede da internet e colocar dentro instrumentos específicos, como por exemplo a Apple, parece que vai lançar um óculos agora, não é isso? Onde ele já pode fazer a leitura, ela vai fazer a leitura daquilo que você olha, ela vai ver aquilo que você olha e as suas percepções pessoais, não é isso? Alguns televisores já estão tendo isso. O televisor tem uma pequena câmera que ela vai analisar as suas percepções pessoais, não é isso? Então ela vai poder fornecer para vocês programas mais adequados com relação às suas percepções pessoais, não é isso? E isso está pegando apenas meus sinais externos. Não é isso? É quando eu vejo um filme, eu fico assustado, eu fico triste, eu choro, e ele está vendo isso, ele está vendo o filme que eu estou assistindo e está vendo a minha reação. De acordo com a minha reação ao filme que está sendo assistido, na próxima vez que eu entrar no aplicativo do filme, ele já vai me indicar os filmes parecidos com aquilo que me causou uma maior emoção. Ok? Então isso é uma questão interessante da gente alterar isso. Agora você me pergunta, André, como é que está a legislação a respeito disso? Não é isso? Olha, eu quero que você entenda que em direito administrativo existem dois pontos importantes, que é a chamada discricionariedade político-administrativa e a discricionariedade técnica. Aqui eu não quero evidentemente polemizar, não é isso? Mas foi uma questão interessante que em direito administrativo agora nós temos dois campos diferentes de liberdades do administrador. Nós temos um campo político-administrativo, que aí eu entrego para um governador, para um presidente, para um prefeito, para um senador, para um deputado estadual, deputado federal. Não é isso? Pelos agentes públicos. Eles têm a discricionariedade político-administrativa.
Agora, eu tenho agora também a chamada discricionariedade técnica. Alguns assuntos técnicos devem ser entregues para órgãos técnicos. Entendeu? Então, foi até uma questão interessante, dar uma palestra sobre isso, né, a respeito da pandemia, né, isso, do coronavírus, né, isso, do Covid-19, onde o nosso presidente da República, ele falava que deveria fazer o tratamento com cloroquina, com outra coisa e tal. O que é interessante, que eu tive a oportunidade de falar isso em palestra, a questão aqui não é dizer se a cloroquina é bom ou não, se é eficaz ou não, se tem que ser ivermectina, azitromicina. A questão não é essa. A questão que eu abordei para os meus alunos e para os palestrantes era que se o presidente da República ele foi eleito para aquilo, se ele não estava adentrando a chamada discricionariedade técnica. Entendeu? Será que ele abordou uma questão será que ele foi eleito para abordar essa questão técnica? Entendeu? Ou ele não está invadindo uma questão das agências reguladoras? Entendeu? E que é interessante, gente, que as agências reguladoras elas são autarquias de regime especial. E essas autarquias, elas apesar de não fazerem leis, elas emitem atos normativos, que pode ser uma resolução, a respeito da área técnica específica. Então, se você pensar na Anatel, está falando de telecomunicações. Se você estiver pensando na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a ANS e a ANSS, Agência Nacional de Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu quero que vocês entendam que o regramento, a princípio, o regramento que deve ser feito na área técnica, de como que vai ser regulamentado a forma de dar uma consulta a um paciente em áreas distantes, ou área urbana, ou não, ou na NASA, ou na Lua, deve ser regulamentado pela ANS e a ANSS. Nas questões técnicas, especificamente questões, aqui em cima, questões técnicas. Maravilha? Importante? Mas por que você está falando isso, André? Eu estou falando porque também na telemedicina vai ter a análise da discricionariedade político-administrativa. Entendeu? Então, olha que interessante. Quando você elege um presidente da República, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, um prefeito, um governador, eles têm uma discricionariedade. André, desculpa, eu sou médico, eu sou da área da saúde. Você pode me explicar o que é discricionariedade? A discricionariedade, gente, é a análise da conveniência e oportunidade. É a liberdade que o administrador tem de pegar o teu dinheiro dos impostos e empregar na melhor forma possível, sem que haja propina, sem que haja corrupção. Mas, André, aonde que um governador, um presidente, um prefeito, ele deve aplicar as verbas públicas que nós pagamos com nossos impostos? Eu respondo numa boa, eu não sei não. Tanto que eu elejo os meus candidatos, elejo, né, isso, os políticos para terem isso. Essa liberdade é que é chamada na doutrina de discricionariedade. E é uma discricionariedade político-administrativa. André tem que pegar esse dinheiro e dar uma assistência, não é isso? Colocar no Bolsa Cidadão, ou ele aplicar na saúde, na educação, na universidade, no ensino básico, ou construir uma rodovia? Rapaz, eu não sei. Existe a discricionariedade político-administrativa. Agora, existe a discricionariedade técnica. André, me tira uma dúvida. As antenas de celulares, ela tem que ter quantos metros e a quanto de distância tem que estar de uma pessoa para que não comprometa a saúde dela? Eu posso responder numa boa? Não sei. O governador tem que saber isso? Também não sabe. Quem tem que saber? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a questão técnica, tudo que tiver envolvido de telemedicina por questões técnicas, quando eu falo telemedicina, questões de telemática e informática e questões da medicina em si, quem deve aferir isso, quem é? É as agências reguladoras a princípio.
E entre as questões político-administrativas, a verba que será empregada, eu devo começar na área rural, devo começar na Amazônia, devo começar com os índios, devo começar com os astronautas, com quem? Cara, aí o problema já não é mais das agências reguladoras. O problema agora são dois políticos, porque eles têm a discricionalidade político-administrativa. Aonde que eles devem empregar esse dinheiro? Pô, cara, aí eu não sei. Aí é o teu deputado federal, o teu deputado estadual, o teu vereador, o teu prefeito, o teu governador e o teu presidente que vão decidir através de leis agora como que deve ser regulamentado. Sem contar também que quando eu falo dessas agências reguladoras, que são autarquias de regime especial, eu também tenho uma questão do quê? Dos seus órgãos fiscalizadores. Eu tenho os CRMs, não é isso? Os conselhos regionais, que tem natureza também de autarquia. Só que uma autarquia que fiscaliza determinada classe de trabalhadores. E eu penso, evidentemente, se eu estou falando de telemedicina, eu estou pensando nas autarquias relacionadas, nos conselhos relacionados com a medicina. E é o que é interessante, que me parece, o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, ele vai dizer o quê? As regras atinentes, muitas questões éticas dos médicos. Então, olha que questão interessante. Entendeu? Eu posso fazer para você 3 perguntas. Olha que legal se alguém te perguntar sobre isso. Olha só, André, qual é a relação à telemedicina? Qual é a diferença de telemedicina e de telesaúde? Já sabe. Quando eu falo de saúde, eu estou aonde? Estou lá na Seguridade Social. Saúde é o quê? É um serviço público. Só que é um serviço público impróprio, que é prestado pelo Estado, mas pode ser prestado por você, independentemente de autorização do poder público. O senhor e a senhora não precisa de autorização de transferência desse serviço do poder público para você. Você pode prestar diretamente. Não é isso? É diferente se quiser ser um taxista. Se quiser ser um taxista, você tem que ter o quê? A permissão de prestar um serviço público. E da área da medicina, não precisa. Você pode prestar diretamente. Ok? Saúde e educação. Não é isso? São os 2 serviços públicos impróprios. Por que você está falando isso? Eu estou te falando que se alguém te perguntar o seguinte, e esse negócio de tecnologia? Olha, fala direito, tá? Eu estou tendo uma conjugação da biotecnologia com a tecnologia da informação. Eu vou passar a botar instrumentos, ao invés de botar um fone de ouvido, eu vou botar um troço dentro do ouvido do André. Não é isso? Um leitor aqui dentro do ouvido do André. André, dá um nome de... Eu não sei o nome disso, não me interessa. O que interessa é que esse negócio aqui, que ainda está na superfície das minhas cavidades corporais, está na superfície do meu corpo, pode ser que no futuro ele adentre. Como já existe, você sabe muito melhor do que eu. André, os catéteres, não é isso? Não é isso? E os monitores cardíacos, não é isso? E os pinos ortopédicos, eu não sei, eu sei que existem. Agora, eu posso perfeitamente amanhã botar um pino ortopédico, onde ele pode ver, por exemplo, a saturação do meu osso, o impacto muito forte, emitir um sinalzinho dizendo, olha, você está tendo impacto demais aqui. Não é isso? Eu tive o caso de um amigo meu que malhava, o moleque era forte pra caramba e quebrou, teve fratura exposta do fêmur, ele era novo, não foi fêmur, não, foi da tíbia. Ele botou uma vez fazendo leg press, o negócio, de tanto que ele pegava peso. Teve que ir ao médico. É óbvio que talvez, se fosse um pino diferente, ele fizesse esse monitoramento, não sei. Eu estou falando de orelhada aqui. Isso não é a minha área. Mas o importante é que nas questões éticas do médico, ao fazer esse tratamento via internet, via leitura de prontuário por algoritmos, via análise dos algoritmos, né, na cidade daquele indivíduo, e a forma com que ele vai tratar, dar o consentimento esclarecido e o acompanhamento, me parece que as regras podem vir do seu Conselho Regional de Medicina. As questões técnicas de que instrumentos tecnológicos nós vamos nos utilizar, eu entendo que talvez tenha que vir das agências reguladoras. E uma análise aonde que nós vamos iniciar isso, na área rural, na área urbana, em cidades com IDH de tanto, em comunidades, aí é uma discricionalidade político-administrativa que deve vir através de leis. Maravilha? Então eu penso na questão da atividade, da ação médica, eu penso muito preponderância dos conselhos regionais. Das questões técnicas de como vai ser esse atendimento, eu penso muito nas resoluções das agências reguladoras, eu penso na ANS e na ANSS.
E nas questões de metodologia, de onde que vai ser empregado o dinheiro, para que tipo de classe na sociedade que vai ser empregado, aí eu penso na discricionalidade político-administrativa, aí eu penso nos políticos fazendo através de leis, de decretos presidenciais, de medidas provisórias. Perfeito? Tranquilo? Já conversei com os senhores a respeito dos critérios urbanísticos, não é isso? Mas por que critérios urbanísticos? Porque é uma questão importante, gente, muito interessante, é que eu vou diminuir a circulação. E por que você está querendo falar especificamente nesse ponto de circulação? Uma questão interessante, olha só, olha o número 12 aqui que eu botei para os senhores, aqui, uma questão que eu até estava lendo, conversando sobre isso, que é o seguinte: quando você fala que a telemedicina vai reduzir a circulação de pessoas, eu não preciso mais do médico indo até o hospital, eu não preciso mais do paciente indo até o hospital. Não é isso? Porque quando o médico vai até um hospital ou uma clínica para ter o diagnóstico do médico, para ter uma consulta com o médico, eu estou expondo não só o médico como o paciente ao quê? A infecções. Não é isso? Então, é claro que a telemedicina ela vai reduzir em muito a possibilidade de infecção do paciente, que vou ter um número menor de pessoas circulando dentro dos hospitais. Quer dizer, pelo menos as pessoas que não são necessárias a estarem em hospitais naquele momento. Então, essa é uma questão bastante interessante. Uma outra questão interessantíssima é com relação à redução dos custos de um diagnóstico especializado. Então, é claro que você... Opa, cliquei errado aqui. Então, é claro que você tem uma situação... Você tem uma situação onde você vai ser atendido por um médico, não é isso? Só que não é o meu caso, né? Eu, André, eu sou cardiologista. Mas como a minha cirurgia pode gerar impacto nos meus rins, eu posso amanhã ter uma consulta com a pessoa especializada em rim. Então eu vou ter, é óbvio, não é isso? Uma redução muito grande dos custos no atendimento do paciente e principalmente uma facilitação de obter diagnósticos especializados. Fácil obter isso. Eu posso no mesmo dia me consultar com um cardiologista, não é isso? Com um neurologista, não é isso? De maneira muito mais rápida, muito mais fácil, não é isso? E um diagnóstico especializado melhor e altamente redução dos custos. Isso é extremamente importante. Perfeito? Uma questão interessante é que você passa também... Eu até falo para meus alunos, né, quando eu dou aula de direito administrativo, os serviços públicos têm a característica do GECOM, que é a generalidade, a continuidade e a modicidade. Olha que interessante. André, me dê exemplo de um serviço público. Transporte público, ônibus. Quando você fala de serviço público próprio, quem deve prestar serviço de transporte coletivo por ônibus é o poder público. Maravilha? Intermunicipal, prefeito. Intramunicipal, prefeito. Intermunicipal, governador. Interestadual, presidente. Não é isso? Ou então com convênios entre governadores. Mas não importa. O que pode querer que você entenda que é o Estado. Estado do poder público. Mas ele pode delegar ao particular? Pode. Ele contrata, faz um contrato de concessão com uma empresa de ônibus e ele presta esse serviço. O que o governante tem que ter em mente? GECOM. Generalidade, continuidade, modicidade. Por que você está dizendo isso, André? Generalidade, continuidade, modicidade. Primeiro fácil, modicidade. André, o que é modicidade? Olha, a modicidade é um binômio, custo-benefício. O transporte coletivo, por exemplo, tem que dar o menor preço possível da tarifa com o melhor serviço possível. Então não adianta nada pedir para botar um ônibus com motorista de terno, uma mulher servindo um cafezinho, ar-condicionado gelado e cadeira que está massageando, se a passagem, se a tarifa vai custar R$47 para o cara ir para trabalhar. Ele fala, pô, que legal, adoro uma cadeira me massageando enquanto eu vou trabalhar, mas pagar R$47 não faz sentido. Então já não vai ter a cadeira que massageia. Então o preço não vai ser 47, vai ser 32. Continua impossível, que eu tenho que ir e voltar. Entendeu? Então tem que ter o menor preço possível. Inclusive o Estado podendo subsidiar.
Olha, então esse preço vai cair disso para tanto. Então eu não quero R$7, eu quero R$4,50. Ah, mas o meu custo é tanto, o diesel tá tanto, o pneu tá tanto, o salário tá tanto. Então o Estado pode subvencionar. O que eu estou te dizendo, tem que ter modicidade, tem que ter continuidade. O serviço não pode parar de forma genérica, entendeu? Então não adianta falar o seguinte, André, é uma questão interessante, né? Fornecimento de luz, energia elétrica é um serviço público? Tem continuidade? Sim. Então ele tem que sempre me prestar um serviço de energia elétrica? Sim. E se eu não pagar? Corta. E a continuidade? Eu não posso parar para toda a sociedade. Por isso que quando motorista de ônibus faz greve, eles fazem greve, mas tem que ter um percentual mínimo de ônibus circulando, porque não pode parar. Perfeito? E por último, a generalidade. E aí o ponto que eu queria conversar com os senhores. Os serviços públicos têm que ter a generalidade. O que é isso? Fornecer o serviço ao maior número possível de cidadãos. Maior número possível. E quando a gente fala de telemedicina, é claramente, não é isso? Confluindo para o princípio da generalidade, da continuidade e da modicidade. Ah, mas é um serviço público impróprio. Perfeito, mas tem os princípios: generalidade, modicidade, continuidade. André, o que vai valer a telemedicina? Primeiro, uma acessibilidade ao maior número possível de pessoas. Eu facilito o acesso à medicina de qualidade. Continuidade. Eu consigo dar, né, uma continuidade maior no serviço de medicina. E por último, a modicidade, que eu botei para vocês lá atrás, né? Que eu botei redução dos custos e diagnóstico especializado. Então vai muito de encontro realmente, vai muito ao encontro, não é isso, dos princípios dos serviços públicos. Muito importante isso, muito interessante essa questão aqui. Ok? Como eu já conversei com os senhores, né? Melhora o acompanhamento no tratamento. Isso, o cara vai ter um tratamento mais bem, um acompanhamento muito melhor. Se por um lado você afasta o indivíduo da presença física do médico, por outro lado você aproxima o médico especializado que está distante, isso porque ele está fazendo o mestrado dele lá em Cambridge. Você está dizendo, então, onde é que eu vou ser atendido por um médico de Cambridge? O cara está fazendo o mestrado dele, está fazendo o doutorado dele em Cambridge, mas ele tem 2 horas por dia, não é isso? Ou então um dia específico na semana onde atende os pacientes aqui no Brasil. Maravilha? Então isso é muito importante, isso é muito bacana, porque isso dá uma acessibilidade muito grande ao médico, ao serviço. Tá? Uma outra questão interessante relacionada com uma tecnologia da informação, não é isso? Eu estou falando um pouquinho, né? Não da telemedicina, mas um pouco da telesaúde, telemedicina também, mas basicamente telesaúde, que é o melhor compartilhamento, não é isso? Das informações aos prontuários. Não é isso? Se eu tenho um prontuário que está na nuvem, não é isso? Que está lá em algo que a gente não sabe direito o que é, mas está lá, eu tenho um acesso muito maior. É uma questão interessante, que eu até falo com meus alunos na minha área, que é a área do direito, que era interessante, quando você tinha os processos, autos de processo, papel, na essência, os prazos tinham que ser alongados. Por quê? Porque se eu tivesse 2 réus, e o advogado tivesse acesso aos autos, ele pegava os autos do processo e levava para o escritório dele. Ele pedia uma coisa chamada carga, ficava responsável pelos autos, mas ficava no escritório dele. E o prazo, por os outros, tinha que ficar parado. Por quê? Porque os autos não estão no cartório. A partir do momento que vieram os processos eletrônicos, é óbvio que esses prazos podem correr para todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, a não ser que seja acusação e defesa antes. Mas o que interessa é que se eu tiver 15 réus com 15 advogados diferentes, o prazo pode ser aberto para os 15 ao mesmo tempo, porque os 15 têm acesso a todos os autos ao mesmo tempo. Ao passo, se tivesse 15 réus num processo físico, quando o advogado pega os autos do processo, ferrou. O prazo para os outros advogados tem que parar. Por quê? Você não pode correr um prazo para mim, sendo que eu não tenho acesso aos autos, porque está no escritório do advogado que eu nem sei quem é. Então, essa facilitação, não é isso? De compartilhamento de informações dos prontuários dos indivíduos. Isso é uma questão interessantíssima com relação ao quê, gente? Com relação ao direito à intimidade, tá? Então, quando a gente fala desse compartilhamento, que ótimo. Mas peraí, a gente tem que estar muito preocupado com relação ao
aos direitos e garantias fundamentais. Então pode ser que o André, por exemplo, quando você vai olhar meu prontuário, eu tenho uma extensa registro de atendimento a doenças sexualmente transmissíveis. Não é isso? Então, quer dizer, o André, ele tem uma vida muito promíscua, isso é minha dignidade. O André, não vou colocar outra pessoa, né? Ele é portador de HIV. Mas o HIV, olha, cara, eu não estou te perguntando se isso é bom ou ruim, não. Estou perguntando o seguinte: eu tenho meu direito à intimidade ou o quê? Eu tenho meu direito a que ninguém saiba que eu que eu sou portador do vírus HIV. Não quero que ninguém saiba que eu tive HPV 19 vezes na minha vida. Eu não quero que as pessoas saibam que eu estou com câncer terminal. Eu não quero. Até porque eu vou dizer o seguinte: a decorrência não é só dignidade, não. Às vezes é patrimonial. Eu sou presidente de uma empresa, de uma grande multinacional, e estou com câncer terminal. Eles vão saber que eu vou morrer daqui a 3 meses. Isso, inclusive, pode dar problema nas ações da minha empresa. Então, é claro que quando a gente fala de melhor compartilhamento de informação, olha só que interessante, olha o link, melhor compartilhamento de informações dos prontuários, não é isso? Qual é o link que eu faço? Eu vou e jogo aqui, olha aqui para vocês aqui, responsabilidade civil. É isso. Se todos e vários médicos tiverem acesso a isso, os médicos também podem, não é isso, serem responsáveis civilmente pelas informações diluídas na sociedade. Isso acontece muito também, puxando brasa para o meu lado, em processos sigilosos. Evidentemente, eu não vou dizer o nome do cliente nosso razoavelmente famoso, onde o delegado de polícia, que não foi o caso dele, né, mas o agente da polícia, o inspetor ou investigador lá, ele tendo acesso ao inquérito policial, ele falou na imprensa em troca de dinheiro. Ele conheceu uma pessoa lá e falou: olha só, você quer informação daquele inquérito tal? O André é advogado dele, tá? Mas olha só, vou te contar um detalhezinho. Foi isso. Quando eu olho o jornal, tá lá falando: o meu cliente montou. Caraca, rapaz, e agora? Isso é óbvio que a gente buscou uma responsabilização. E foi responsabilizado e foi pago indenização, sim. Então isso é bastante interessante quando a gente fala a respeito desses pontos. Tá? Uma questão legal, uma questão prática também, uma situação de emergência e riscos de morte. Não é isso? Então você, por exemplo, isso aqui, olha aqui, outro exemplo legal aqui, olha o relógio que está aqui. Monitoramento cardíaco. Ele está monitorando aqui o cardíaco. E aqui eu vou no meu celular aqui e coloco o quê? Se esse coração parar de bater, ele já manda o negócio direto lá para o local adequado. Isso é exemplo claro de telemedicina, aliás, telesaúde, digamos que seja melhor, né? Porque aqui não tem nenhuma relação contigo aqui, Isso aqui não tem nada a ver com você. Tem uma mensagem aqui. Não tem nada a ver com você. Não é isso? Tem a ver comigo, tem a ver com a empresa da maçãzinha mordida. Não é verdade? Que ela está fazendo sempre o meu monitoramento. Inclusive no meu celular tem aquela ficha médica. E aquela ficha médica eu autorizei para que ligasse para a pessoa determinada. É isso? Esse aqui tem sensor de queda. Não é isso? Tendo sensor de queda, se eu fiquei em queda durante muito tempo, eu já lei para o médico adequado. É claro que isso está relacionado com a telemedicina. Inclusive, isso me parece que tanto o CRM quanto as agências reguladoras, elas podem evidentemente celebrar convênios com as empresas da Samsung, da Apple, da Motorola, isso, aqueles que tem monitoramento lá cardíaco, eletroencefalograma, não é isso? Com as empresas especializadas. Por que a Mil, por que a Unimed, por que a Qualicorp, ela certamente vai celebrar convênio, vai celebrar contratos financeiros com empresas privadas para que ela facilite monitorar determinados sinais específicos no corpo humano. Note que esse relógio aqui está na superfície do meu corpo, ainda não tem nada que adentrou o meu corpo, mas certamente no futuro eu vou autorizar que algo adentre o meu corpo. Não é isso? Até porque vai ser valioso para mim, porque pode prevenir o quê? Situações de emergência e riscos de morte. É claro que eu vou querer isso. Se eu já pago caro em relógio para que ele faça o monitoramento do meu coração, onde eu programo no meu celular o máximo e mínimo de coração que ele pode bater, entendeu? É claro que eu vou ter algo muito maior e você certamente
que é o probleminha que eu falei com vocês, não é isso? Infelizmente é o probleminha, os senhores vão ter que ter uma capacitação, necessidade de capacitação do médico. Os senhores vão ter que saber o trabalho, se o senhor é um cardiologista, se a senhora é uma cardiologista, uma neurologista, não é isso? A senhora pode, inclusive, nos seus prontuários, nos seus atendimentos, não é isso? Recomendar determinado relógio para alguém. Olha, o senhor tem um problema cardíaco forte, não é isso? Um problema neurológico, que você tem um relógio tal, da marca tal, que pode fazer isso, não é isso? Você vai poder receber percentual de venda? Aí, meu amigo, estou falando aí de cidade sua, talvez o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Nacional vai ter que intervir nesse ponto. Entendeu? Imagina a situação. Você olha na Samsung, que a Samsung, ela tem, né, e você tem 20 mil pacientes. Você é um grande neurologista, né, isso ou um médico qualquer, e você fala, olha, Samsung, eu quero celebrar um acordo com os senhores. Né, isso, ou representante comercial da Samsung. Todo cliente que vier aqui com problema nisso, eu vou recomendar o relógio Samsung, que o preço, qual é o preço? R$3.000. Olha, você faz um abatimento aí de 20% e eu pego parte desse valor aí diferenciado para mim, que eu vou indicar a você. Vocês me indicam às vezes óculos? Olha, eu vou indicar um óculos tal, da marca tal, onde ele pode fazer. Quer dizer, isso tudo, as questões éticas na profissão médica, quem tem que ver isso é o Conselho Regional de Medicina. A Agência Nacional de Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar também ela vai criar regras e metodologias para tanto. E a questão político-administrativa é através de lei, medida provisória e decretos presidenciais. Maravilha? Tranquilo? E para a gente fechar, não é isso? As vertentes, não é isso? Na telemedicina. Aí nós temos vertentes. Não é? Nós temos a teleradiologia, a telepsiquiatria, a teledermatologia, a telenefrologia, é claro, não é isso? São coisas mais fáceis. É isso. Quando você fala de teleradiologia, você consegue ver que isso é uma grande realidade muito presente na atualidade. É isso. Telepsiquiatria. Entendeu? Inclusive, gente, eu estava conversando, até aquele rapaz, esqueci o nome dele, que ele é até conhecido no blog que ele tem aí, no site dele aí, que ele faz, que volta e meia a gente procura, né? Não ele, mas as pessoas indicadas por ele, para determinados clientes aqui, serial killers. Então você, com os sinais da pessoa, você consegue observar se aquele cara é um serial killer ou não. Não é isso? Isso na malandragem do psiquiatra, na malandragem do perito criminal. Não é isso? Olhar para baixo, olhar para cima, eu mesmo, não é isso? Lidando com muita gente, com alguns criminosos de ordem sexual, você já consegue identificar determinados comportamentos estranhos. Imagine isso aqui, ó, essa telinha aqui, não é isso? Batendo aqui, olhando aqui e captando os sinais vitais de mexer aqui, não é isso? Com relação a uma telepsiquiatria. Então isso vai ser uma coisa fantástica, né? Você conseguir identificar algumas coisas. Não é isso? Teledermatologia é fácil, né? Estou falando na superfície corporal, é fácil você inclusive até diagnosticar diretamente. Eu sei que existem questões da derme, questões internas, não sei, mas é muito bem utilizado. Telenefrologia. Não é isso? Agora, o que é interessante observarmos, não é isso? Que existem outras áreas, que a telemedicina também pode estar sendo utilizada, né? Na patologia, na obstetrícia, bastante interessante, em outros campos que já foram citados até com eletroencefalograma e eletrocardiograma, por exemplo. Então, quando a gente fala de eletrocardiograma, tá? Falar em eletrocardiograma, falar em eletroencefalograma, a gente até pensa em relógios fazendo isso. Não é isso? Celebração, inclusive, de convênios a respeito disso. Então, gente, o que é interessante é nós abordarmos aqui, tá? E até para deixar aqui registrado aqui, para não achar que eu pulei alguma coisa, né? Quando a gente fala de telesaúde, a gente tem uma questão mais aberta. Eu até botei um pequeno histórico para os senhores, com uma leitura atenta, não é isso? Que eu até cito para os senhores a questão da NASA aqui, não é isso? Da Indian Health Service, que foi um convênio celebrado com isso. Quem quiser dar uma olhada na parte jurídica, né? Até a nossa própria Constituição, no artigo 241 da Constituição, ela fala de determinados convênios que podem ser celebrados, parcerias
né? Inclusive a doutrina, né, dessa área de direito administrativo fala para utilizarmos de termos os mais genéricos possíveis. Não falamos mais em contratos, mas falamos em parcerias, né, em colaborações, em termos colaborativos, acordos de programa, né, termos de parceria, né? Alguns falam equivocadamente contratos de gestão, mas a ideia é que nós queremos o bem comum, que é o bem do cidadão, para que o indivíduo possa viver muito mais. Inclusive, fechando aqui a nossa aula, no livro Homo Deus, né, do Yuval Noah Harari, muito interessante isso, que ele explica muito bem essa mistura, né, isso, da questão da biotecnologia com tecnologia de informação. Ele dá alguns dados com relação à expectativa de vida na década de 50, né, e da nossa expectativa de vida hoje. Então, se nós temos hoje, de uma forma bastante genérica, uma expectativa de vida acima de 80, próximo a 80 anos, na década de 50 parece que eram 45 anos só, década de 40, né? A expectativa de vida no mundo era de 45 anos. Hoje nós já temos 80 anos. E quando eu tiver um monitor aqui dentro da minha circulação sanguínea, podendo observar tudo, inclusive me dando em tempo real o que está acontecendo comigo, me parece que a expectativa de vida vai aumentar muito, e a telesaúde, de forma genérica, com a telemedicina, ela está aqui exatamente para tanto. Maravilha? Espero que tenha gostado. Vocês podem, inclusive, me mandar um WhatsApp quem quiser. Eu sou do Rio de Janeiro, 988061122. WhatsApp 988061122. Então, qualquer coisa que você tenha relacionado, é isso, que queira se preocupar com telemedicina, alguma coisa, você vai aqui no Rio de Janeiro, 21 988061122. Você está falando com o André Queiroz, tá? André Queiroz, eu sou advogado. Isso, atuo nessa área médica, né, infelizmente na área muito de responsabilização em defesa de clientes, de médicos que têm uma responsabilização, cometeu algum dano, ainda que seja iatrogênico, ainda que seja relacionado com o próprio tratamento ou com peculiaridades do paciente, a gente consegue obter alguma coisa para rompimento de nexo causal, quantificação do dano, enriquecimento sem causa, ou então você sendo paciente pedindo a indenização de hospitais, convênios com hospitais, se a responsabilidade é solidária ou subsidiária. Então, em alguns, nós atuamos aí nesses processos aí, e espero que essa aula aí tenha podido ajudar os senhores para iniciar esse grande problema que é a chamada telemedicina. Telesaúde, que uma das espécies é a telemedicina. Maravilha? Espero ter podido ajudar. Um forte abraço, desculpe qualquer coisa aí. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.